né? Fala assim, não, você nunca vai poder dirigir. Eu acho que a gente vai poder dirigir daqui a uns anos, né? Não sei, porque aqui no Brasil, né, essa sinalização, mas enfim, vamos supor que as coisas melhorem e tal, pintem as placas, pintem as faixas, e aí o carro autônomo funcione aqui, né? Resolveu meu problema de locomoção, de independência e tal. Parou a minha deficiência? Tá bom, já tô de boa aqui, já tô no final já. Era pra falar pra Dai. Aí, ó. Atrapalhou. O que eu tô falando? Então, isso vai tirar, a gente vai ter o carro, eu vou entrar no meu carro, vou pôr no computador, o computador vai falar pra mim, ele vai andar e vai pra onde eu quiser. Isso não faz, não tira o fato de eu ter a deficiência, certo? De eu não enxergar, certo? Isso não muda, né, gente? Todos os recursos tecnológicos, eles estão a nosso favor, eles estão para nos ajudar. Mas a gente também precisa trabalhar a nossa cabeça, né? A gente precisa trabalhar a nossa cabeça. O que é ser pessoa com baixa visão? E o que isso tem de ruim? E o que isso tem de bom? E o que isso é simplesmente uma condição da vida? Então, tem muitos recursos. Ontem, lá no Instituto, a Eliana, né, conversando sobre isso, e falava sobre isso. Tem muita invenção, tem muita coisa que se faz. Mas é muito para dar uma... Ai, nossa, agora a gente vai conseguir fazer isso. Agora é como se a gente estivesse fugindo da nossa condição. Então, assim, o que a gente tem que fazer? É difícil, gente. Foi difícil para mim. É difícil todo dia. Mas a gente tem que aceitar a nossa condição. Né? Primeiro, eu preciso aceitar que eu sou uma pessoa que enxerga mal, enxerga pouco. E ponto. E aí, como eu vou usar todas as outras coisas que me favorecem no mundo, como que eu vou me relacionar com as pessoas? Então, não se apeguem muitas vezes em tratamentos mirabolantes, em programas fenomenais, porque, por enquanto, a gente não tem um milagre na Terra ainda, gente. Então, né, vamos lá. Tema 11. Tutoria de pares. Pesquisa feita a partir de relatos dos estudantes com deficiência visual e os tutores. Tema 12. Adaptação de materiais para o ensino da astronomia para estudantes com deficiência visual. Os pesquisadores usaram a consultoria de um estudante com baixa visão para a confecção dos materiais. Tema 13. Desenvolvimento infantil. Estudo que focou nas teorias sobre o desenvolvimento humano aplicado a crianças com deficiência visual. Concluiu-se que, a priori, a criança cega com baixa visão não apresenta problemas para se desenvolver, desde que tenha os estímulos necessários desde o início da vida. Isso, eu não vou discorrer sobre isso, né, porque não é o nosso foco, mas foram mais 3 tipos de estudo que foram feitos, e alguns direto com as crianças, outros só, né, lendo os materiais, mas o que foi legal ali na questão da adaptação de material, que eles pediram a consultoria de um menino com baixa visão, né, então isso é bem importante. Quando a gente vai fazer qualquer coisa de acessibilidade, de material, para a pessoa com deficiência visual, quem que a gente tem que consultar? A pessoa? Ninguém melhor do que a gente para saber o que funciona e o que não funciona, né? Então, isso que eu achei interessante. Agora vamos para as conclusões, então, que foram as últimas que eu chegar até agora, né? Conclusões. Apesar das pessoas com baixa visão serem a maioria no espaço das pessoas com deficiência visual no Brasil, cerca de 6 milhões, elas, entre parênteses, nós, não recebemos a atenção e percepção necessária. A dificuldade de identificação do público estudado nos artigos a partir dos títulos e resumo. Só deixa eu fazer do primeiro ali, né? Por que nós estamos aqui hoje? Por que a gente tem que falar sobre baixa visão? Porque a gente nunca falou visão. Porque ninguém sabe quem somos nós, né? O Iago, né? O menino do folder. Não falou que não sabia antes disso? Né? Então por isso que a gente tem que estar aqui hoje. Porque a gente é invisível aos olhos da sociedade. Por isso a gente está aqui. Aí o segundo ponto que eu concluí, que foi aqueles que eu já comentei com vocês, da dificuldade de identificar estudos sobre quem que é, né? O terceiro. São poucos artigos que se dedicam exclusivamente a questões relativas à baixa visão. Nesse estudo foram identificados 4,
sendo 3 voltados a programa de reeducação visual e um focado nos relatos de experiências e dificuldade de estudantes com baixa visão no dia a dia. Não, que eu também já comentei. Então, só 4 exclusivos sobre baixa visão. Ah, Ana Paula, mas você quer que só escreva sobre baixa visão? Não, não é que eu só quero que escreva sobre baixa visão, mas a pessoa com baixa visão tem suas especificidades. Então, quando você simplesmente sempre coloca todo o grupo junto, você deixa de especificar, né? Você deixa de fazer. Então, de todos esses, só 4. E 3 eram focados na reeducação visual. E 1 era focado em relato de experiência. Né? Então, assim, como que esses professores estão trabalhando? Se não tem artigo para eles procurarem, falando sobre isso, né? A gente tem as instituições que fazem esse trabalho, tem alguns materiais, que nem a Eliana passou o site, né? Que deve ter mais materiais, o Benjamin Constant tem alguma coisa também sobre isso, mas não são tantos assim. Né? Então, isso os artigos, eles são uma fonte de pesquisa, de conhecimento também dos professores. Então, se eles não estão tratando da questão educacional das pessoas com baixa visão, como que essa informação está sendo disseminada? Né? Então, por isso que é tão importante isso. Né? Escrever, pesquisar, fazer, falar, mostrar. Né? Em todos os meios. No meio acadêmico, no meio do dia a dia, lá na padaria, no mercado, no cinema, em todos os lugares. 4. Os estudos que deram voz aos sujeitos apresentam um panorama mais completo e complexo sobre todo o universo das pessoas com baixa visão. 5. Quando comparados aos estudantes cegos, há uma falsa percepção de que os estudantes com baixa visão precisam de pouca ou nenhuma adaptação, tanto no material quanto nas estratégias pedagógicas. Isso é uma coisa que a gente enfrenta também, né? Ou a gente é às vezes tratado como cego, ou às vezes não, que ele enxerga, nem precisa de nada. Nem precisa fazer nada para ele estar conversando. O relato da menina lá, né? Da Bárbara, que a professora Eliana leu. Por quê? Porque eu me comporto igual, eu vou aqui, eu ando, Ana, pega uma água, eu vou lá e pego, Ana, pega isso aqui, eu vou lá e faço. Isso significa que eu não preciso de nada? Sim, eu preciso, em alguns momentos eu preciso de algumas coisas, eu preciso de um material ampliado, eu preciso que leiam para mim quando é longe, eu preciso das coisas. Né? E tem essa falsa percepção dos professores. Ou eles são tratados como cegos, no sentido de que não pode fazer nada, não pode pegar nada, não pode andar daqueles, não vai cair, porque as pessoas têm essa ideia, nessa falsa ideia que a gente sabe que é totalmente equivocada, mas as pessoas têm. Ou são simplesmente deixados de lado, não precisa de nada, fica lá no cantinho só, tá tudo bom. Né? Então isso é bem, bem sério. Conclusão 6. A proposição de estratégias metodológicas para atender esse público foi pouco explorada nos trabalhos. Isso, estratégias metodológicas para atender esse público. Não foi trabalhado, foi em um artigo de um professor que foi relatado até aqui no Instituto Federal do Paraná, aqui em Curitiba. Era um curso de massoterapia, tinha um aluno cego com baixa visão, e aí fazia o relato dessa prática do professor e como ele adaptava. Só, mas nenhum. Como fazer, né? Como fazer essas adaptações. E aquela coisa que a gente sempre fala, né, gente? Cada pessoa com baixa visão é uma. Cada uma enxerga de um jeito. Cada uma precisa de uma coisa específica. Então eu preciso conhecer cada um. Ai, Ana Paula, mas como que a gente vai fazer isso? Ué, você não tem 10 baixa visão na tua sala, só tem um. Então faz para aquele lá, conhece aquele e vê o que dá para fazer, né? É a mesma coisa pro cego. Então assim, é complexo? É difícil? Mas não é impossível, né, gente? Se fosse impossível, eu não estava aqui, vocês não estavam aí. Né? Nós estamos aqui, todo mundo bem, conversando, falando, andando. Então, assim, é possível. Vontade, perseverança e a nossa também. A gente também tem que se pôr, a gente também tem que falar e a gente também tem que fazer. Mostrar que a gente é capaz, porque a gente é. Pode, né? Os estudos estão concentrados majoritariamente na região sudeste, especialmente no estado de São Paulo, 13 artigos. As relações entre professores e estudantes com baixa visão foram, na maioria das vezes, construídas do nada, na base da tentativa. Com esses números e aspectos apresentados, é de suma importância que haja mais estudo na área da baixa visão para construirmos relações mais assertivas e efetivas na escola e na sociedade como um todo. Estou finalizando, gente, 1 minuto. 13 dos 17 artigos em São Paulo. O que isso demonstra? Que também não tem pesquisa em outros lugares. Se não tem pesquisa em outros lugares, como que esses professores estão se formando?
Como que esses professores estão atendendo os nossos alunos? Né? Isso é muito grave. Muito grave. Está muito concentrado na região sudeste. Desses artigos, 13 em São Paulo, 3 no Rio, na mesma universidade, na mesma disciplina feita pela mesma professora. Ou seja, não tem diversidade. É uma pessoa fazendo. E um aqui na região sul, que era aqui em Curitiba. Então, assim, a gente tem que levar isso pro Brasil, galera. Né? A gente precisa levar isso. A gente precisa mostrar que a gente existe pro Brasil inteiro. Porque, querendo ou não, aqui ainda no sul, a gente tá um pouquinho melhor ainda. Né? A Eliana, que anda por tudo, né? Eu tô mais restrita aqui nessa parte, né, da palestra. Eu ando pra viajar, pra passear. Pra dar palestra, não. Então, assim, a gente tem que fazer isso, né? E é junto, gente. É construção, coletivo, junto, fazendo, conversando, falando. E é isso. Muito obrigada.